Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, não é verdade? Hoje é mais uma aula de História, do conteúdo que faz parte da base curricular do oitavo ano. Muito bem. Oitavo ano que está justamente vivenciando o período ali pós 1848, em que a Europa está bastante agitada, pós-Império Napoleônico, surgimento de situações republicanas, nacionalistas, que vão ter como consequência essas questões nacionalistas a unificação da Itália e da Alemanha. Essa unificação vai representar um salto para essas duas nações e vai também deixar as sementes para o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, que é um dos primeiros conteúdos que nós vivenciamos no nono ano, as sementes são plantadas aqui. Esse desejo de autonomia, esse nacionalismo exagerado, não é? Esse nacionalismo que é baseado ali nas questões culturais, nas questões dos costumes, nas questões sociais e políticas. Essa situação de mexer com a autoestima, a questão da bandeira e ter um território agora definido, vai fazer com que outras nações também fiquem atentas, porque essas nações que estão sendo unificadas aqui no final do século XIX, como Itália e como Alemanha, têm desejos de obter mais territórios, obter mais situações de matérias-primas, inclusive indo para outros países, como África e como Ásia. Mediante a essa conjuntura, a esse cenário, nós temos que identificar também a presença de doutrinas sociais, de ideologias sociais, como o socialismo científico, defendido por Karl Marx e Friedrich Engels, e o socialismo utópico, defendido por Saint-Simon. E essa situação de surgimento dessas doutrinas vão propiciar uma agitação e uma formação ideológica dos europeus. É importante a gente ter essa leitura, ter esse cenário em mente, porque essas situações que estão sendo postas agora vão desaguar em conflitos no início do século XX, quando iniciará a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Então, é diante desses aspectos, deste cenário, dessa conjuntura, que nós temos que entender. Ok? Pode ser? O início aqui? Vamos lá. Convido vocês para que vocês possam abrir o nosso livro na página de número 290. O que é que diz lá? Do nacionalismo à unificação dos estados italianos e alemães. O enfraquecimento dos estados monárquicos, baseados na teoria do direito divino dos reis e do processo revolucionário na França, trouxeram mudanças importantes para a Europa. A economia, com o liberalismo econômico e a burguesia como classe social mais forte na Europa, a partir do século XVIII, foram determinantes para essas mudanças. Mas, sem dúvida, foi na política que ocorreram as transformações fundamentais. O centralismo político, característico do absolutismo, passou a ser bastante atacado, principalmente na figura da Santa Aliança. A burguesia havia consolidado sua força política com os ideais da Revolução Francesa. Como vimos, várias concepções políticas surgiram em função do sentimento revolucionário francês. Mas vamos agora
destacar uma delas, o nacionalismo, que eu abordei, expliquei agora há pouco. Como vimos, o nacionalismo foi uma corrente de pensamento político surgida com a Revolução Francesa no século XVIII, que pregava a construção das nações com base na identidade de laços políticos e sociais, idiomas e costumes. Há uma identificação entre as pessoas desses aspectos sociais, políticos, culturais, de costumes. Defendia o fim das monarquias e a formação de estados autônomos com regimes políticos em que o governo fosse eleito democraticamente e cujos poderes fossem limitados e partilhados. Já saindo da página 290, indo para a página 291, nós temos partilhado executivo, legislativo, judiciário, e as ideias nacionalistas ganharam maior destaque no século XIX, seguindo o exemplo da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. O conceito de nação seria o Estado organizado sob um governo independente e seu povo, que o define como seu representante em um território geográfico delimitado. Em outras palavras, o termo nação passou a ser associado ao Estado como forma política. O uso do conceito de nação e nacionalismo para definir regimes políticos no século XIX não foi assimilado de forma rápida. Levou certo tempo para que a sociedade aceitasse essas ideias. Durante boa parte do século XIX, o nacionalismo era mais uma ideologia formada por heranças históricas, culturais e linguísticas, do que propriamente um modelo político. Apenas a classe média entendia e tinha acesso a essas ideias, mas muitas vezes desenvolvia um mero sentimento de xenofobia e não a ideia de nação de fato. Os conservadores e os trabalhadores, grande parte da população, seguiram outras ideologias. Aos poucos, o debate sobre nacionalismo ganhou corpo, atingindo os diversos segmentos da sociedade, mas tendo como principal divulgadora a classe média, formada pela burguesia. Vamos avançar um pouquinho, vamos para ainda na página 291, ver de forma um pouco mais específica a unificação italiana. O processo de unificação territorial e política, tanto na Itália quanto na Alemanha, demorou a acontecer, muito em função da divisão desses reinos datar da Idade Média e ser fruto de interesses dos senhores feudais, que queriam um número maior de terras para manter a relação de suzerania e vassalagem. Algumas dessas regiões se fortaleceram durante o renascimento comercial, como é o caso de Gênova e Veneza, e não aceitavam uma unificação com outras cidades, mesmo falando o mesmo idioma e tendo costumes semelhantes. Vamos para a página 292 e aqui, ó, a gente observa esse mapa. Olha que coisa maravilhosa aqui, ó. Formato da bota, formato territorial da Itália e os reinos aqui, ó, em amarelo, em azul, os reinos que estavam ocupando essa região da Península Itálica. Península Itálica até a Itália se unificar, que passaram a se chamar de Itália normalmente. Aí você tem aí o reino do Piemonte, da Lombardia, de Venécia, Savoia, Romana, Regna Romana, Toscana, os estados da Igreja, o sul, o estado de Nápoles, o reino de Nápoles. Pois bem, 292.
O sentimento de nação na Itália só ganhou força com o surgimento desse conceito na Revolução Francesa, e em especial nas revoltas liberais de 1848. Na Itália, a principal reivindicação era organizar uma nação unificada, que tivesse condições de competir politicamente e economicamente com outras nações europeias, agora fortalecidas com seus regimes republicanos de governo. Durante o Congresso de Viena, em 1815, após a primeira derrota de Napoleão Bonaparte, tomou-se a decisão de criar a chamada Península Itálica, formada por várias cidades autônomas entre si. O destaque ficava no sul, com o reino das duas Sicílias, e ao norte, com Milão e Veneza. Ainda no norte, havia o reino do Piemonte, governado pela Casa de Savoia, durante as revoltas liberais de 1848. Houve uma tentativa de unificar a Península Itálica a partir do reino de Piemonte. A ideia era derrotar o Império Austríaco para conseguir formar uma nação. Mas, como as ideias nacionalistas não haviam se consolidado, foi realizada uma aliança com outras nações para combater os austríacos. Na Península Itálica teve a formação do Estado Nacional Italiano, a primeira fase do Risorgimento, né, que vai aparecer ali a figura de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi é aquele que também participou da Revolução Farroupilha, né, da Revolução Farroupilha, aqui no Brasil. E, inclusive, ele veio, não é, a se casar com Anita Garibaldi, que depois se tornou Anita Garibaldi. Vamos lá. A primeira fase do Risorgimento, página 294. As duas fases de unificação da Itália tiveram características específicas, mas foram igualmente importantes para a formação do Estado italiano. A primeira fase do Risorgimento, vários grupos lutaram pela hegemonia do poder em busca da consolidação da unificação. Um exemplo eram os Carbonários, que faziam parte da maçonaria, mas eram militares que organizaram vários atentados terroristas. Esse movimento enfraqueceu devido às suas práticas violentas. Em seguida, houve uma disputa entre dois grupos, os conservadores monarquistas, ligados à alta burguesia, e a nobreza rural, cujo líder era Camilo de Cavour, e os camisas vermelhas, liderados por Giuseppe Garibaldi, que teve grande destaque na Revolução Farroupilha no Brasil, e além de defender a unificação do Estado italiano, lutava para que esse fosse um governo republicano e constitucionalista. Aqui nós temos, não é, na página 294, na página 294, a figura de Giuseppe Garibaldi. Prosseguindo o nosso conteúdo, nós vamos à questão da segunda fase do Risorgimento. A segunda fase do processo de unificação na Itália, 295, foi marcada por conflitos externos, principalmente contra a França, mas também pela aliança realizada entre os conservadores monarquistas liderados pelo primeiro-ministro Camilo de Cavour e pelos camisas vermelhas de Garibaldi. Embora tivessem opiniões diferentes quanto à forma e o modelo de governo, entendiam que, se não houvesse aliança, dificilmente haveria a formação do Estado italiano. Seguindo a linha de lutas baseadas em guerrilhas, conseguiram conquistar o reino das duas Sicílias em 1860, através dos camisas vermelhas, anexando o território à Casa de Savoia. Em 1870, a maior vitória dos italianos, a conquista de Roma, que foi simbólica não só por confirmar a unificação, mas também por aproximar dos italianos o papado
da Igreja Católica, que era apoiada pelos franceses na figura de Napoleão III. A resistência foi mínima, a Igreja não teve forças devido à Guerra da França contra a Prússia e Roma foi anexada e transformada em capital. As divergências entre o Estado italiano, avancei um pouquinho em parágrafo, viu? Entre o Estado italiano e a Igreja Católica só foram resolvidas no século XX, mais precisamente em 1929, quando o ditador fascista Benito Mussolini assumiu o Tratado de Latrão com a Igreja, concedendo um pequeno território para que fosse criado o Estado do Vaticano em troca de apoio político e religioso. Na página 296 temos uma situação que é a formação do Estado alemão. A formação do Estado alemão foi diferente da unificação da Itália. Embora ambas fossem fruto de concepções nacionalistas, de que a nação fosse formada em um mesmo território e com um governo autônomo e independente. E as diferenças eram em relação à formação histórica e como se desenhou a construção dos respectivos estados. A origem da Alemanha foi bastante complexa. Após a Idade Média, vários reinos organizados de forma descentralizada, compondo o chamado Sacro Império Romano Germânico, com mais de 300 cidades com características, costumes e línguas diferentes. O que certamente dificultou o processo de unificação durante o Congresso de Viena, visando a atender os interesses do Império Austríaco. Não é? E aqui nós temos, na página 297, esse mapa aqui que vai nos explicar, facilitar nosso entendimento em relação à unificação alemã, não é? Alemã. A Alemanha, que era inicialmente chamada de Prússia, uma região grande desse território chamada de Prússia. A importância do Otto von Bismarck como líder dessa formação do Estado alemão. E nós temos aqui a conclusão da nossa aula. Não é, minha gente? E praticamente a conclusão do nosso livro. Então, esses aspectos que foram abordados são importantes para que a gente possa entender o que a gente vai estudar no nono ano, aquela situação que eu sempre prego, os conteúdos estão interligados. Tá certo? Tchau, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Tchau. Se cuidem.